História do dia que eu e a outra namorada do meu namorado armamos pra pegar ele. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito independente, sabe? E muito bem resolvida. Eu nunca gostei de depender das pessoas pra nada. E eu conheci o Douglas num café que eu trabalhava. Douglas é óbvio que é um nome fictício porque eu não preciso levar processo. E quando a gente se conheceu, ele elogiava muito isso em mim. Falava assim que admirava a mulher forte, guerreira, bem resolvida que eu era. Ele dizia que isso que fez ele se apaixonar. E aí a gente começou a conversar, sabe? Começou a sair e logo acabou que a gente começou a namorar. Começo de namoro, normal, foi a mil maravilhas. Ele respeitava esse meu jeito, a gente se dava bem, combinava muito. Só que com o passar do tempo que a gente estava namorando, o Douglas começou a criticar isso em mim. Logo que ele dizia que foi o que ele apaixonou, agora tinha virado um defeito meu, sabe? Ele teve a cara de pau de me dizer assim que eu era muito independente e que homem não gostava disso, que homem gostava de mulher meio que submissa a ele. Eu tive que ouvir essa escrotice. E acabou que isso foi desgastando o nosso relacionamento e eu decidi terminar. Mesmo já estando gostando muito dele, porque tinha quase um ano que a gente namorava, eu decidi terminar. Um mês e pouco depois que a gente terminou, o Douglas me procurou, sabe? Falando que estava arrependido, que agiu daquele jeito que estava se sentindo inseguro, que queria voltar, queria uma segunda chance, e a anta que caiu, logo eu. A gente voltou, de novo, tava tudo às mil maravilhas, eu acreditei que ele tinha mudado, tava arrependido. Como eu tava falando, nosso relacionamento tava de novo, a mil maravilhas, tava tudo em ordem. E aí um dia eu tava mexendo no Instagram e começou a chegar um monte de solicitação de mensagem pra mim. E quando eu fui abrir, era uma menina perguntando se eu conhecia o Douglas, uma menina que eu não conhecia. Falei que conhecia, falei que era meu namorado e perguntei o porquê. E aí ela começou a me mandar um monte de print, um monte de foto. E quando eu abri, era simplesmente o namoro dos dois. E quando eu fui ver a data, era a mesma data que a gente namorava. Ou seja, o Douglas estava namorando nós duas ao mesmo tempo. Só que ela pediu para eu não contar para ele, pra gente armar, para dar um susto nele antes. Eu tava morrendo de vontade de sair, de fazer escândalo, mas falei, não, tudo bem, porque a menina foi maior legal comigo, né? Ela chegou assim na manha, muito educada. Falei, não, então tá bom, eu espero sua resposta. E aí, como eu tava falando, ela pediu para eu esperar. E aí a gente armou. No outro dia, ela veio aqui pra casa e eu liguei pro Douglas poder vir, mas eu não contei que eu sabia nada, sabe? E aí, quando o Douglas chegou aqui, que ele viu nós duas, ele ficou pálido. Eu achei que o menino ia cair duro. E ele não teve coragem de falar nada pra gente e nem esperou pra gente poder falar alguma coisa com ele também, sabe? Ele simplesmente virou as costas e foi embora. Eu ia deixar isso pra lá. Eu não queria tocar no nome dele mais nunca na minha vida, eu juro. Eu queria seguir a minha vida em paz e tranquila. Mas o Douglas, a molecagem dele não parou por ali. Ainda teve mais. Umas 2, 3 semanas depois que isso aconteceu, eu recebo de novo uns prints dessa menina, né? A também ex-namorada do Douglas. E quando eu fui ver, ele tava tentando reatar com ela, só que detalhe. E aí, como eu tava falando, o Douglas começou a mandar mensagem pra ela tentando reatar o namoro dos dois e ela me mostrou print. E quando eu fui ver, o Douglas tava falando pra ela assim que ele só ficou comigo porque eu fiz macumba pra poder prender ele a mim. Olha se tem cabimento. Eu não acreditei que eu tava lendo aquilo. Falei, agora eu não posso deixar barato. Mandei mensagem pra ele. Falei assim, oi, tudo bem, seu escroto? Então, tô entrando em contato só pra te dizer assim que eu já desfiz aquela macumba que eu tinha feito pra te prender a mim. Agora, você vai pro meio do inferno e deixa eu seguir a minha vida em paz. E nisso eu bloqueei, nem deixei ele responder. Ele não tinha direito à resposta, sabe? E pelo menos uma lição eu aprendi de toda essa minha história. É que se ex fosse bom, não seria ex, né? História de como eu acabei tendo um caso com o meu chefe. Eu nunca tive a intenção de ser amante de ninguém, eu juro. A minha mãe, ela me criou muito bem, ela sempre me ensinou o que era certo e o que era errado. Então, antes de você me julgar, por favor, só escuta a minha história até o fim, tá? Eu nunca me encaixei nesse padrão de beleza que a sociedade impõe. Nunca fui magra, não sou loira e muito menos olhos claros. Mas nunca foi uma coisa que me incomodou, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar isso, ai, eu não me enquadro no padrão de beleza da sociedade. Pelo contrário, eu sempre me amei, sempre amei meu corpo, sempre fui uma pessoa livre, sempre usei o que eu gostava sem me importar com o que as pessoas achavam. Até o dia que eu me apaixonei por um carinha extremamente escroto. Era um carinha do meu bairro. E assim, o engraçado é que toda a vida ele foi tão gentil e tão educado comigo que nunca passou pela minha cabeça que ele pudesse ter um tipo de atitude daquela que ele teve comigo.
foi assim, um dia eu resolvi me abrir com ele, resolvi contar que eu tava apaixonada, né? Não aguentava mais guardar aquilo pra mim. E sabe qual que foi a reação dele quando eu falei? Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim: se toca, garota, você não tem espelho em casa, não? Já imaginou se as pessoas me verem na rua de mão dadas com você? Nunca precisou. Faz o seguinte, se cuida um pouco e aí, quem sabe, você possa ter uma chance comigo. Sim, eu sei que é difícil acreditar que uma pessoa pode ser tão cruel ao ponto de ter coragem de falar isso pra outra sem um pingo de remorso, né? Mas existe e isso aconteceu comigo. E depois disso, depois dessas coisas que ele me falou, eu fiquei destruída. Eu sei que não é desculpa, mas eu passei a me sentir horrorosa, sabe? Eu tinha vergonha de sair na rua, eu não queria ver ninguém mais, eu desativei as minhas redes sociais, de tanto que eu fiquei assim no chão, no buraco mesmo. E a minha mãe, vendo eu naquela situação, ela ficou muito preocupada, porque eu tava me isolando do mundo, eu só sabia ficar trancada no meu quarto. Então ela começou a me incentivar a procurar um trabalho. Ela falava assim: minha filha, procura alguma coisa, porque quem sabe conseguindo um trabalho fora, você distrai a sua cabeça e também você pode conhecer pessoas novas, né? Não ficar só pensando nisso. E de tanto a minha mãe falar, eu resolvi procurar. Saí colocando anúncio em todos os grupos de venda aqui da cidade. Também saí entrando em todos os grupos de vaga de emprego que as pessoas me indicavam. E alguns dias depois surgiu uma vaga que eu fiquei muito interessada. Era para ser secretária. Era só para atender telefone e para poder receber as pessoas que estavam com horário marcado, né? O serviço era no meu bairro, era de segunda a sexta e o salário não era ruim assim. Então, naquele momento que eu tava tão mal, aquele emprego me deu uma animada, sabe? Me deu uma levantada. Como eu tava falando, eu fui trabalhar lá de secretária. O meu chefe era um senhor de 58 anos. Sim, ele tinha quase 60 anos de idade e eu só tinha 19 na época. E por mais de 2 meses, eu trabalhei lá sem nunca olhar ele como um homem, sério. Pra mim, ele era meu chefe e ponto. Até que ele começou a fazer milhões de elogios pra mim. Que eu era linda, que eu era inteligente, que eu tinha potencial. E no começo, eu até cortei ele, porque eu sabia que ele era casado e nunca tive a intenção de ser amante de ninguém. Só que ele passou a ser romântico. Pra você ter uma ideia, todo dia que eu chegava no trabalho, ou tinha uma rosa na minha mesa, ou tinha uma caixa de bombom, ou tinha um ursinho de pelúcia, ou qualquer coisa que fosse romântica. Então, com isso, eu acabei me apaixonando por ele. Eu apaixonei de verdade. Porque aquele cara escroto, ele me destruiu, ele passou por cima de mim como um trator. E o meu chefe, ele tava recolhendo os caquinhos com aquela forma carinhosa e romântica dele, sabe? Mas ele sempre me falava que ele nunca ia largar da esposa e ficar comigo, porque a esposa era a amiga da vida inteira, ela era a mãe dos filhos. Então ele nunca me iludiu, ele sempre foi muito sincero. E de certa forma, essa sinceridade dele me fazia apaixonar ainda mais, sabe? Um dia a gente foi pro motel e aí a gente já tinha ficado e eu tava com a cabeça deitada no peito dele e ele tava fazendo carinho no meu cabelo e ele falou assim: eu acho muito injusto isso que eu tô fazendo com você. Comigo, você sempre vai ser a outra, você nunca vai deixar de ser amante. Então eu acho injusto, você merece mais. Você merece uma pessoa que possa te oferecer aquilo que eu não posso no momento. Então a gente deveria terminar. Sabe, nós dois sabíamos que era errado, mas a gente se amava, a gente não conseguia separar. Até um dia que a esposa dele bateu na minha porta. E quando eu vi que era ela, eu estranhei. Porque a gente nunca foi íntimo assim, né? Então o que ela tava fazendo na minha casa? Ela pediu pra falar comigo e eu fiquei de queixo caído quando ela me disse que sabia que eu era amante do marido dela. E nisso, ela começou a me dizer assim que era injusto tentar competir comigo, porque eu era uma menina de 19 anos e ela já era uma senhora de 50, já tinha filho, já tinha neto. E aí ela começou a me implorar. Ela falou assim: por favor, devolve o meu marido pra mim, eu te peço pelo amor de Deus, eu não consigo viver sem ele, mas também eu não posso viver com ele sabendo que ele tá com você, eu te imploro, devolve meu marido. E quando eu escutei aquela mulher se humilhar pra mim, me falar aquelas coisas, eu me senti a pior pessoa do mundo, sério. Eu senti como se eu estivesse fazendo com ela aquilo que aquele cara fez comigo, sabe? Porque ela tava se sentindo feia, ela tava se sentindo inferior a mim. E Deus me livre, eu não queria aquilo. Eu sabia muito bem o quanto aquilo doía e o quanto aquilo quase me destruiu. Foi aí que eu decidi terminar com ele, decidi pôr um ponto final, sair do trabalho. E ele me procurou muito. E eu, como eu tava falando, eu resolvi
resolvi terminar, resolvi sair do serviço e eu não vou mentir que depois disso eu ainda fiquei com ele uma única vez, foi a nossa despedida. Depois disso, nunca mais eu fiquei com ele. Foi difícil? Sim, muito. Doeu demais, porque a gente já se gostava, a gente estava junto há vários meses. Mas o que eu tenho a te falar é, não tente tampar o sol com a peneira, sabe? Não tente fazer uma coisa errada